Existe uma pergunta que praticamente todo fisioterapeuta se fez em algum momento da carreira. Como é que eu faço para cobrar mais? Como é que eu faço para valorizar mais a minha hora trabalhada? E talvez você espere uma resposta sobre como fazer a precificação, ou sobre marketing, sobre posicionamento. Mas na minha visão, a pergunta está começando do momento errado. O ponto principal antes de discutir preço é perguntar algo mais importante, que é por que o paciente aceita pagar R$ 400 para um terapeuta, enquanto para outro ele não aceita pagar R$ 150. Quer dizer, e aqui não estamos falando de técnica, né? Estou falando da decisão. Tá? O preço não é uma decisão do fisioterapeuta. Quem decide se aquele atendimento vale aquele valor é o paciente. E essa decisão, ela vai começar antes mesmo de você começar a falar de quanto custa a sua sessão. Tá? Existe um conceito de economia que é o de valor percebido. Tá? Então, o valor percebido é um dos conceitos mais importantes, porque para quem quer atender como autônomo, né, atendimentos particulares, é aquele valor que você acha que vale, mas tem um valor que o paciente percebe que vale. O que você acha que vale o seu trabalho e o que o paciente percebe que vale são duas coisas distintas. Nem sempre caminham juntas, tá? Na verdade, na maioria das vezes eles nem caminham juntos, tá? Então você pode fazer uma avaliação excelente, né? Relacionar sintomas com sinais ali identificados, chegar até a verdadeira causa do problema, né? E conseguir construir um plano de tratamento em cima daquele problema e ser coerente e resolutivo. Mas o paciente, quando ele vai para a consulta, ele pode até se perguntar depois, assim, cara, ele só fez uma massagenzinha aqui, fez uns exercícios, puxei elástico e tal. Ou seja, o seu raciocínio ficou totalmente invisível, né? E o que não é visto não gera valor. Então, o paciente nunca vai comprar aquilo que ele não consegue perceber, tá? Guarda essa frase porque é ela que vai mudar completamente a forma como você vai enxergar a sua consulta, tá? E que seja bem dito aqui, claro que duas coisas são diferentes. Uma coisa é a competência clínica, outra coisa é a demonstração dessa competência. Muita gente acha que basta estudar bastante, mesmo sendo muito importante estudar, claro que é. Mas o detalhe é que competência clínica é uma característica sua. O valor percebido acontece na cabeça do paciente, tá? Então, a percepção sua e a cabeça do paciente são lugares diferentes, né? Você pode ser muito competente, mas não consegue comunicar essa competência, tá? Na clínica, isso acontece o tempo inteiro. Você vai lá, avalia, identifica a disfunção, tá certo? Faz o tratamento, o paciente melhora, mas ele não entendeu porque melhorou. Na verdade, ele pode até dizer algo assim na outra consulta: doutor, eu fiquei bom aqui, eu passei uma canela de velho, né? Fiquei bem melhor, né? Ou seja, ele acha que foi sorte, ele acha que é a canela de velho, né? Mas existia sim um raciocínio clínico por trás, mas esse raciocínio clínico nunca foi compartilhado, né? Então, vamos chegar aqui a um fator que influencia infinitamente aqui, enquanto um fisioterapeuta consegue cobrar essa comunicação clara, tá? E essa comunicação não é falar difícil, tá? Muito pelo contrário, né? Quanto mais difícil for um problema, mais complexo for uma queixa, uma situação do paciente, mais simples tem que ser essa explicação, tá? E esse é um dos sinais de domínio, né? Traz mais segurança para o paciente e ele vai entender o próprio problema. Quando o paciente entende o próprio problema, ele deixa de comparar agora profissionais pelo preço, mas sim porque ele entende do problema dele e consegue explicar. Isso muda o jogo totalmente, tá? Porque o paciente raramente vai comprar uma técnica. Ele vai querer, na verdade, uma clareza. E essa clareza vai gerar confiança, e um paciente com confiança, ele não tem tanta sensibilidade ao preço, tá? Ainda vejo, sim, muito erro de muitos fisioterapeutas e sabe, quer investir muito dinheiro em curso, compra equipamento, um monte de coisa, aprende técnicas mil
mas ele não aprende como explicar aquilo que ele aprendeu, né? É como um pesquisador que descobriu algo maravilhoso, mas ele não consegue publicar a descoberta dele. Já pensou? Então a descoberta não existe, já que ninguém viu, ninguém conhece, né? E o que não é visto não é lembrado. Então, se quase ela não existe, ela não tem valor. Então, perceba, existe uma sequência lógica dentro da cabeça do paciente, tá? Primeiro o paciente precisa entender, depois ele começa a acreditar, e aí só depois é que ele vai decidir investir. Tá? E a gente, né, nós fisioterapeutas geralmente queremos inverter, né, a ordem. A gente quer convencer demais porque do preço, né, quer vender antes de gerar compreensão. E isso pode gerar uma resistência, tá? Então percebam uma coisa, a maioria dos pacientes vão se perguntar dentro da cabeça deles, por que esse tratamento custa esse preço, esse valor? Né? Na maioria das vezes ele não está questionando, né, nem o preço em si, mas ele está tentando entender a lógica, porque ele quer entender porque que aquela sessão, aquele atendimento vale todo aquele investimento. Né? Então são perguntas completamente diferentes. E talvez o maior erro do fisioterapeuta seja tentar justificar o preço. Na verdade, ele tinha que explicar, gastar energia tentando explicar o problema, tá? Porque quando ele mostra que entende profundamente do problema do cliente, o cliente vai enxergar muito mais valor, né? Porque você é o cara que tem a solução, tá? E nunca pensar em aumentar o preço como o primeiro passo, né? Primeiro você vai ter que aumentar a sua qualidade de raciocínio clínico e depois a sua capacidade de comunicação desse raciocínio. Aí você vai organizar um método de atendimento mais coerente e a percepção de valor vai ser percebida naturalmente, ok? Então a precificação também evolui. Então você consegue ver a diferença? Não é uma estratégia para se cobrar mais dinheiro, mas é um processo para que você se torne um profissional com mais valor, um profissional valioso, que vale mais. Tá? Então, na minha visão, essa mudança na perspectiva faz totalmente, faz total a diferença, né? Faz a diferença. Então, uma reflexão que eu quero deixar para você hoje. Na próxima vez que você for para a consulta, né, antes de pensar quanto é que vale o seu atendimento, você tem que se fazer uma pergunta diferente. Tá? Você se pergunta o seguinte: o meu paciente conseguiu entender o que eu fiz em cada etapa da minha avaliação? Porque se ele não percebeu, meu amigo, o raciocínio que você trouxe, ele também provavelmente não vai perceber todo o valor que você está agregando àquele atendimento. Tá? E pode ter objeção. É exatamente aí que muitos fisioterapeutas vão perder a oportunidade de construir uma carreira sólida, tá? Nos atendimentos particulares. Podia ali já fazer um fechamento de plano de tratamento e perder a oportunidade por conta desse erro. Se esse vídeo trouxe uma forma diferente de você enxergar esse assunto, então se inscreva aqui no canal. Mas eu quero dizer que nas próximas aulas eu vou trazer conteúdos que vão aprofundar os mecanismos que influenciam diretamente na construção de autoridade, percepção de valor e remuneração dentro da área da fisioterapia.